último parque. O vento soprava entre as árvores secas, assobiando como uma voz antiga e cansada. O céu estava carregado, tingido de cinza, como se as nuvens quisessem esmagar o que restava da terra abaixo. No coração daquele bosque morto, erguia-se um parque de diversões que parecia congelado no tempo. A roda gigante enferrujada rangia suavemente a cada rajada de vento, como se ainda buscasse girar. O carrossel, coberto de mofo e ferrugem, mantinha seus cavalos imóveis, mas de algum modo ainda pareciam olhar para quem passasse, como sentinelas esquecidas. Ninguém se lembrava ao certo quando aquele parque havia fechado. Histórias diferentes circulavam pela cidade mais próxima. Um acidente, uma falência repentina, até mesmo boatos de desaparecimentos nunca investigados. Com o tempo, tornou-se apenas uma lembrança amarga, um rumor sussurrado para assustar crianças. Mas a verdade, como sempre, estava escondida sob camadas de silêncio e medo. Foi numa noite de outubro que Clara decidiu entrar sozinha. Era jovem demais para temer, mas velha o suficiente para sentir que a vida precisava de algo além da monotonia. Carregava apenas uma lanterna fraca, uma mochila e uma câmera fotográfica. Seu objetivo era simples: registrar o que restava do parque, criar algo assustador para postar na internet. Mas no fundo, mesmo que não admitisse, buscava sentir aquele frio na espinha que só os lugares abandonados sabiam proporcionar. A entrada estava quase escondida pela vegetação, mas o portão ainda se erguia, torto, com letras gastas que mal formavam o nome do lugar. O ferro estava coberto de ferrugem e parecia quase uma mandíbula aberta, convidando-a a entrar. Clara respirou fundo e cruzou o limiar, sentindo a temperatura cair alguns graus de repente. Lá dentro, o ar era pesado, parado. Não havia sons de pássaros, nem o zumbido de insetos. Apenas o vento arrastando folhas secas pelo chão rachado. O silêncio era tão denso que a cada passo ela tinha a sensação de estar profanando algo que deveria permanecer intocado. O primeiro brinquedo que encontrou foi o carrossel. Os cavalos estavam imóveis, cobertos de sujeira, com as bocas abertas em expressões que, no escuro, lembravam gritos silenciosos. Clara se aproximou, iluminando com a lanterna cada detalhe da madeira apodrecida. Tirou algumas fotos, mas não conseguiu ignorar a sensação de que aqueles olhos de vidro opaco a seguiam. Um rangido repentino ecoou. A princípio, pensou ser o vento, mas o som era ritmado, contínuo. Virou a lanterna na direção da roda gigante. As cadeiras balançavam levemente, como se alguém tivesse acabado de descer delas. O aço rangia, ecoando por todo o parque, e Clara sentiu os pelos da nuca se eriçarem. Ela sorriu nervosa, tentando racionalizar. O vento, sempre o vento. Mas o vento não fazia os cavalos do carrossel mudarem de posição, e um deles estava, sem dúvida, voltado em outra direção do que estava segundos antes. Clara recuou, ofegante. Seu instinto gritava para ir embora, mas sua curiosidade venceu. Continuou explorando. Passou por barracas quebradas, uma casa de tiro ao alvo cujos bonecos estavam apodrecendo, olhos vazios fixos nela. Uma cabine de algodão doce ainda tinha o cheiro doce azedo, como se o açúcar nunca tivesse realmente desaparecido. Quanto mais avançava, mais estranha parecia a atmosfera. A lanterna piscava em intervalos irregulares. O ar parecia vibrar, como se tivesse algo escondido ali, observando. E havia sons, leves, quase imperceptíveis, como passos atrás dela, mas que nunca se revelavam quando ela se virava. Quando retornou ao carrossel, notou que ele estava em movimento. Muito lentamente, quase imperceptível. Girava com rangeres de madeira. Os cavalos subiam e desciam num ritmo quebrado, como se algo invisível os obrigasse a continuar dançando. Clara ficou paralisada, incapaz de acreditar no que via. Sua mente gritava para fugir, mas seus pés estavam presos ao chão. O carrossel ganhou velocidade. As sombras dos cavalos projetando-se nas paredes da cabine ao lado. As expressões deles pareciam mudar, como se cada volta tornasse seus rostos mais distorcidos, mais humanos, quase vivos. Foi então que ouviu um riso, baixo, arrastado, infantil. Vinha de dentro do carrossel. Ela recuou, apavorada, tropeçando em galhos secos. A lanterna caiu, rolando pelo chão e iluminando as pernas dos cavalos em movimento. Por um instante teve certeza de ver mãos pálidas segurando as crinas, corpos pequenos montando os cavalos. Mas quando piscou, não havia nada. Apenas a escuridão e o ranger metálico. Clara pegou a lanterna e correu. Correu sem pensar,
tropeçando no mato alto, desviando dos brinquedos quebrados. Mas quanto mais corria, mais percebia que não encontrava a saída. O parque parecia dobrar-se sobre si mesmo, como um labirinto sem fim. Passava pelo mesmo quiosque 2, 3 vezes. O mesmo cavalo de madeira partido no chão surgia em ângulos diferentes, como se estivesse sempre à frente dela. O vento começou a soprar mais forte, trazendo consigo sussurros, palavras indistintas, como se dezenas de vozes infantis cochichassem segredos proibidos. Clara apertou os ouvidos com as mãos, mas os sussurros vinham de dentro de sua própria cabeça. Quando tropeçou novamente e caiu de joelhos, ergueu o olhar e viu a roda gigante. Estava completamente acesa. Luzes amarelas piscavam, iluminando o céu nublado. Cada cabine balançava, cheia de sombras que se moviam, como se dezenas de pessoas estivessem presas ali dentro. O ranger era ensurdecedor, misturado a gritos abafados vindos de todos os lados. Clara tentou gritar, mas sua voz morreu na garganta. As cabines começaram a se abrir, uma a uma, revelando mãos esqueléticas que se estendiam para fora, tentando alcançar o vazio. De dentro vinham gemidos infantis, pedidos de ajuda que se transformavam em gargalhadas sombrias. O parque estava vivo. Ela recuou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tentou correr mais uma vez, mas seus pés se moveram sozinhos em direção ao carrossel, como se uma força invisível a puxasse. Os cavalos giravam agora em velocidade absurda, e cada um deles carregava uma criança pálida, de olhos vazios, que a observava em uníssono. O som do riso ecoou novamente, desta vez em coro. Clara não conseguiu resistir quando sentiu mãos geladas agarrando seus braços, empurrando-a para cima de um dos cavalos. Gritou, mas sua voz foi engolida pela música de caixa de música que começou a tocar, saída de lugar nenhum. Um som agudo, antigo, quebrado. O carrossel girava e girava e girava. E quando a manhã chegou, o parque estava novamente silencioso. O carrossel parado, os cavalos imóveis. Mas entre eles, um novo rosto de madeira havia surgido, talhado com perfeição grotesca. O rosto de Clara, congelado em um grito eterno. Ninguém jamais a encontrou. E dizem que, se você se aproximar do parque nas noites de vento, ainda pode ouvir seu grito se misturar ao ranger da roda gigante, ecoando entre as árvores mortas. O desaparecimento de Clara nunca chegou às notícias. Para os vizinhos, ela simplesmente fugira de casa, cansada da vida pacata. Para a família, um vazio inexplicável. Apenas alguns amigos próximos sabiam que, na noite em que desapareceu, Clara havia mandado uma mensagem rápida. Se eu não voltar, é porque o parque me levou. Essas palavras ecoaram na mente de Lucas algumas semanas depois. Ele era colega de faculdade dela, e embora não fosse íntimo, nunca conseguira esquecer os olhos brilhantes com que Clara falava sobre explorar lugares abandonados. O desaparecimento dela ficou como uma ferida aberta, e Lucas se viu obcecado pela ideia de que algo mais havia acontecido. Numa madrugada chuvosa, enquanto folheava o caderno de Clara que conseguira com os pais dela, encontrou um mapa rabiscado. Nele, um traço torto marcava na estrada até uma floresta distante. No canto, rabiscado à pressa, havia apenas uma palavra: parque. Lucas não conseguiu resistir. A estrada era longa e deserta. O carro avançava sob o peso da neblina, os faróis iluminando pouco além de alguns metros. Lucas não disse a ninguém para onde ia. Parte dele sabia que não voltaria, mas outra parte acreditava que poderia trazer respostas. Chegou ao portão enferrujado pouco depois da meia-noite. O ferro estava mais corroído do que nas fotos de Clara, como se anos tivessem passado em semanas. Empurrou com força, e o rangido ecoou pela mata, profundo e metálico. O vento cessou de repente, deixando o silêncio absoluto. Lá dentro, o tempo parecia suspenso. Lucas caminhava devagar, cada passo esmagando folhas secas. O cheiro era de ferrugem e madeira podre. Sentia-se observado, embora não houvesse movimento algum. O primeiro brinquedo que encontrou foi o carrossel. Estava imóvel, mas ao aproximar-se, percebeu algo estranho. Entre os cavalos de madeira havia um rosto humano entalhado, jovem, feminino, congelado num grito. O coração disparou. Ele conhecia aquele rosto. Era Clara. Lucas engoliu seco e recuou, mas algo no carrossel parecia pulsar, como se respirasse. Tocou a madeira instintivamente e sentiu um frio cortante subir por sua pele, até os ossos. Retirou a mão de imediato, mas por um instante jurou ouvir a voz dela, abafada, implorando: "Corre!" Não correu. Atravessou o parque,
tentando ignorar a sensação de que o vento sussurrava palavras que não conseguia entender. Passou por barracas destruídas, brinquedos cobertos de musgo, até que chegou à roda gigante. Ela não se movia. Estava imóvel contra o céu noturno, mas quando Lucas levantou os olhos, viu que cada cabine estava ocupada. Sombras esqueléticas sentadas imóveis, voltadas para baixo, observando-o. A respiração ficou curta. Ele fechou os olhos, mas quando os abriu novamente, as sombras haviam desaparecido. Apenas cadeiras vazias, balançando suavemente. Um som metálico ecoou atrás dele. O carrossel havia começado a girar sozinho, devagar, mas constante. Lucas sentiu a boca secar. O ar pareceu vibrar, denso, carregado de energia. E então, um detalhe chamou sua atenção. Havia marcas no chão, rastros recentes que levavam até uma casinha de madeira ao fundo, com janelas quebradas e paredes enegrecidas pela umidade. Aproximou-se. Dentro, o cheiro era insuportável, mistura de ferrugem, mofo e algo doce em decomposição. Havia brinquedos espalhados pelo chão, ursos de pelúcia rasgados, bonecas sem olhos, carrinhos quebrados. No centro da sala, um diário úmido e deteriorado. Lucas o abriu com cuidado. As páginas eram quase ilegíveis, mas conseguiu distinguir alguns trechos. O parque não deixa ninguém sair. As crianças chamam, elas querem brincar. Cada vez que alguém entra, o ciclo recomeça. A última frase, rabiscada com violência, quase rasgando o papel, dizia: "Se entrar, não olhe nos olhos dos cavalos." Lucas fechou o diário com as mãos trêmulas. Nesse instante, a música começou. Fraca, arrastada, saída do nada. O som de uma caixa de música quebrada, tocando uma melodia infantil. O mesmo som repetido, cada vez mais alto. Ele correu, saiu da casinha e viu o parque todo iluminado. Luzes amarelas piscavam nas barracas, os brinquedos giravam. A roda gigante acendeu como uma estrela morta. O carrossel rodava em fúria, e sobre cada cavalo havia agora crianças pálidas de olhos vazios, fixos nele. Lucas gritou, mas a música abafou sua voz. Tentou correr até a saída, mas o portão não estava mais lá. No lugar, havia apenas a cerca infinita de árvores mortas. As vozes começaram a sussurrar ao redor dele. Risadinhas infantis, pedidos de ajuda, choros e gritos entrecortados. Ele se cobriu, tentando bloquear os ouvidos. Mas não adiantava. Os sons vinham de dentro de sua cabeça. Quando abriu os olhos, estava de volta ao carrossel. Os cavalos parados. E, entre eles, mais uma nova escultura entalhada. Um rosto masculino. O dele. Na manhã seguinte, o parque estava silencioso outra vez. Nenhuma luz, nenhum movimento. Apenas o vento carregando folhas secas pelo chão rachado. E agora, entre os cavalos, dois rostos estavam presos para sempre, lado a lado. Clara e Lucas. E o parque espera pacientemente pela próxima visita. As histórias se espalhavam pela cidade vizinha como poeira. Primeiro foi Clara, depois Lucas. Jovens que desapareceram sem deixar vestígios. Para a polícia, nada além de casos de fuga voluntária. Para os moradores antigos, não era novidade. Havia quem murmurasse que o parque sempre chamava alguém de tempos em tempos. E quem aceitava ouvir essas vozes não voltava mais. Foi em uma tarde cinzenta que Helena, tia de Clara, decidiu que não suportaria mais viver sem respostas. Era a única da família que acreditava que algo terrível havia acontecido. E como ex-jornalista, ainda tinha contatos e registros. Passou semanas pesquisando. Vasculhou jornais antigos, documentos esquecidos em bibliotecas empoeiradas. E pouco a pouco, a verdade começou a emergir. O parque havia sido inaugurado na década de 1950. Uma atração modesta, mas famosa por sua roda gigante e pelo carrossel, importado da Europa. Era o orgulho da pequena cidade, até o verão de 1962. Naquela noite, durante uma apresentação, um incêndio começou em uma das barracas. O fogo se espalhou rápido, alimentado pela madeira seca. Muitos escaparam, mas dezenas de crianças ficaram presas dentro do carrossel, que misteriosamente travou. Gritos ecoaram, pedidos de socorro abafados pelas chamas. Nenhum dos pequenos sobreviveu. O parque foi fechado imediatamente, mas nunca demolido. Os donos desapareceram, como se tivessem sido engolidos junto com sua criação. Com o tempo, o lugar virou apenas uma ruína evitada por todos. Helena sabia para onde precisava ir. Chegou ao portão pouco antes da meia-noite, carregando uma lanterna, fósforos e o diário antigo que havia encontrado em arquivos esquecidos.
O vento estava frio e o silêncio absoluto. Mas não hesitou. Entrou. Lá dentro encontrou tudo como nas fotos. A roda gigante enferrujada, as barracas apodrecidas, o carrossel imóvel. Mas os olhos dela não se enganaram. Os rostos estavam lá, talhados na madeira. Clara, Lucas, outros desconhecidos, crianças. Um arrepio percorreu sua espinha. Folheou o diário novamente. Havia uma anotação riscada, quase ilegível. Eles não descansam. Estão presos à madeira. Só o fogo pode libertá-los. Helena se aproximou do carrossel. Os cavalos pareciam vivos sob a luz da lanterna, e os rostos gritavam silenciosamente. Com lágrimas nos olhos, riscou um fósforo. O fogo se espalhou rápido, como se o carrossel estivesse esperando por isso. As chamas lamberam a madeira, subindo pelos cavalos, engolindo os rostos. A música começou sozinha. A mesma melodia infantil quebrada. Mas desta vez, misturada a ela, havia algo novo. Vozes. As vozes das crianças. Não eram mais sussurros assustadores, mas gritos de libertação. A roda gigante se iluminou. Brilhou como um farol no meio da noite e então estourou em faíscas, pedaços de ferro caindo no chão. Cada cabine se abriu, deixando escapar sombras que se dissolviam no ar, finalmente livres. O parque inteiro parecia tremer, como se fosse desmoronar. Helena recuou, o calor queimando seu rosto. Viu os rostos de Clara e Lucas no carrossel pela última vez. Eles sorriam. Pela primeira vez, não estavam presos ao horror. O fogo consumiu tudo. Dias depois, moradores das redondezas viram fumaça densa subindo da floresta. Quando finalmente investigaram, encontraram apenas cinzas e ferro retorcido. O parque não existia mais. Helena nunca voltou para casa. Alguns dizem que foi engolida pelas chamas junto com o carrossel. Outros acreditam que, ao libertar as crianças, foi levada junto a elas. A cidade seguiu em frente. Mas, em noites de vento forte, ainda é possível ouvir uma melodia infantil vinda de dentro da mata. Fraca, distante, como se fosse apenas imaginação. A melodia de um carrossel que não existe mais. A cabana na neve. O vento cortava como lâminas afiadas sobre a planície branca. Cada passo afundava no manto de neve, silencioso, exceto pelo rangido de botas sobre gelo fino e quebradiço. Ninguém fora visto naquela região por décadas, exceto viajantes imprudentes que jamais retornaram. A floresta ao redor parecia absorver toda a luz, engolindo qualquer esperança de calor. Árvores retorcidas erguiam-se como garras negras contra o céu cinzento, e a sensação de ser observado nunca desaparecia. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o silêncio absoluto. Não havia pássaros, nem vento entre os galhos secos. Até o ar parecia pesado, espesso, carregado de uma quietude que punha medo. Cada respiração parecia reverberar nas cavernas da mente, e cada passo parecia ecoar infinitamente. Então, no horizonte, uma cabana se destacou, pequena e solitária, envolta em fumaça cinzenta que não se movia, como se estivesse suspensa no ar. O viajante, ou o que ousara atravessar aquele deserto gelado, sentiu o coração bater com força. A cabana parecia comum à distância, mas à medida que se aproximava, detalhes sutilmente anormais surgiam. As janelas estavam sujas de gelo, mas algumas marcas estranhas, como arranhões feitos de dentro para fora, cruzavam o vidro. A porta rangia quando empurrada, revelando um interior que parecia vivo, pulsando com uma escuridão que não pertencia àquele mundo. Dentro, o calor parecia se dissolver. Um odor metálico e úmido preenchia o ar, misturado com algo mais antigo e indescritível. Na lareira nenhum fogo queimava, mas as sombras dançavam como se alimentadas por uma fonte invisível de luz. E então os sons começaram. Passos leves, quase imperceptíveis, vindos do sótão, embora ninguém pudesse estar lá. Cada rangido fazia o viajante tremer. Cada sombra parecia se esticar além da lógica, avançando mesmo quando ele se movia. Em um canto, empilhadas, havia roupas antigas, cobertas de neve derretida que parecia nunca secar. Ao inspecionar mais de perto, percebeu-se que as roupas ainda estavam quentes, pulsando como se alguém, ou algo, as vestisse invisivelmente. Uma sensação de náusea tomou conta, seguida de um frio que não era só do ambiente, mas de algo que parecia perfurar a alma. A curiosidade, ou talvez a loucura, levou-o ao sótão. A escada estava coberta de neve, como se a própria tempestade tivesse invadido o lugar. No topo, encontrou um espelho antigo,
com moldura gasta e gotejante de um líquido escuro que se assemelhava a sangue. Ao se olhar, não viu seu reflexo. Viu ele mesmo, mas não como era. O rosto estava desfigurado, os olhos negros como carvão e um sorriso que não pertencia a humanos. E no fundo, a imagem se moveu de forma independente, levantando a mão e apontando para a porta, insistindo para que ficasse. O viajante tentou recuar, mas a escada havia desaparecido. Cada passo que dava em direção à saída parecia levá-lo para o centro da cabana, como se o espaço tivesse se dobrado sobre si mesmo. A escuridão pulsava, respirava, e sussurros surgiam do nada. Lembranças de pessoas desaparecidas, nomes esquecidos e promessas quebradas. A neve começou a entrar pelas frestas, transformando o chão em um tapete gelado que queimava a pele. Quando finalmente encontrou uma janela, percebeu que lá fora não era apenas neve, era um abismo branco que se estendia infinitamente. As árvores estavam retorcidas, mas não do jeito que lembrava. Elas se moviam, esticando os galhos como mãos famintas. Algo se aproximava, e o viajante podia ouvir o estalar da madeira congelada sob passos invisíveis. Cada vez que piscava, sentia figuras cobrindo o horizonte, observando, esperando, aproximando-se lentamente. A realidade começou a ceder. O chão tremeu, e a cabana inteira gemeu, rangendo como se estivesse viva. O vento entrou com força, carregando vozes de crianças rindo e chorando ao mesmo tempo. Algo tocou seu ombro. Uma presença gelada que atravessava a carne, envolvendo a mente em memórias que não eram suas. Ele tentou gritar, mas o som desapareceu, engolido pela neve e pelo vento que pareciam ter consciência própria. Horas, dias, ou talvez eternidade. O tempo não existia naquele lugar. O viajante se viu andando, correndo, caindo, mas sempre de volta à cabana. O espelho no sótão refletia agora não apenas seu rosto distorcido, mas fragmentos de outros que estiveram ali antes. Viajantes, curiosos, perdidos, e eles o olhavam, famintos, desesperados, presos na mesma maldição. Cada reflexo implorava silenciosamente por liberdade. Mas a única resposta era o vento, frio e eterno, e a neve que continuava a cair, cobrindo tudo com seu silêncio mortal. No final, restou apenas a cabana, isolada no deserto gelado, esperando pacientemente pelo próximo incauto que ousasse atravessar a neve. Quando alguém finalmente aparecia no horizonte, tudo parecia tranquilo. Apenas a planície branca e silenciosa. Mas sob a superfície, algo se movia, respirava e observava. A cabana nunca desaparecia, o espelho nunca mentia, e o viajante, como todos antes dele, tornava-se apenas mais uma sombra no gelo, preso em um loop infinito de terror, para sempre condenado a andar entre neve e escuridão, gritando sem que ninguém pudesse ouvir. O viajante, agora consciente de que estava preso em um ciclo interminável, começou a perceber padrões na loucura que o cercava. Cada vez que se aproximava do espelho, as figuras que antes apenas observavam começavam a se mover mais rápido, tentando atravessar o vidro. Um deles estendeu a mão, tocando a superfície do espelho, e um arrepio percorreu sua espinha. Parecia que a realidade estava prestes a rasgar. Ele tentou fugir da cabana, mas o espaço havia mudado. O corredor que levava à porta agora se contorcia, dobrando-se sobre si mesmo. O chão gelado se transformava em uma superfície líquida, refletindo não apenas seu rosto, mas imagens de todos que haviam sido consumidos antes dele. Cada reflexo parecia gritar silenciosamente, implorando para que ele não repetisse os mesmos erros. Mas ele não podia ouvir nada além do vento. Uma sombra maior começou a se formar no canto da sala. Não era humana, mas tinha contornos vagamente reconhecíveis. Braços longos e finos, dedos que se estendiam como garras, e um corpo que parecia feito de gelo e sombra entrelaçados. O viajante tentou recuar, mas seus pés estavam presos à neve que invadira a cabana, crescendo como raízes vivas. A presença avançou lentamente, emitindo um sussurro que parecia vir de dentro da própria mente. Você nunca vai sair. O espelho, que antes refletia apenas distorções, começou a mostrar cenas de outros mundos cobertos de neve. Cidades inteiras congeladas, florestas onde árvores respiravam, lagos onde rostos afundavam, gritando silenciosamente. Cada cena parecia uma advertência, mas também uma promessa. Qualquer tentativa de escapar o lançaria mais fundo nesse ciclo interminável. Desesperado, ele se voltou para a porta, mas não havia nada além de branco infinito.
Ao olhar pela janela, percebeu que a planície de neve havia se transformado em um labirinto vivo. As árvores se moviam, criando corredores que mudavam constantemente. Ele podia sentir os olhos das criaturas invisíveis sobre ele, observando cada passo. Cada respiração se transformava em vapor congelante que queimava seus pulmões, e cada batida do coração ecoava como um tambor, ritmando sua condenação. A noite chegou de forma súbita, embora não houvesse sol nem estrelas para marcar o tempo. A cabana parecia mais viva do que nunca. O vento uivava pelas frestas como uma voz sussurrante, e o chão rangia sob a pressão de pés invisíveis. Ele tentou gritar, mas apenas um sussurro gelado escapou de seus lábios. No espelho, seu reflexo agora sorria sozinho, movendo-se de maneira independente, apontando para o sótão como se fosse a única saída. Subir até o sótão tornou-se uma tarefa torturante. Cada degrau parecia se estender infinitamente, e o frio queimava os músculos até paralisá-los. Quando finalmente alcançou o espelho, percebeu que não havia apenas uma imagem sua. Havia centenas, talvez milhares de reflexos de viajantes anteriores, todos presos em poses de agonia silenciosa. Alguns tentavam se comunicar, outros apenas olhavam, vazios, como se a própria alma tivesse sido drenada. O viajante tocou o espelho, e uma onda de energia gelada percorreu seu corpo, trazendo memórias que não eram suas. Rostos desconhecidos, mortes horríveis, sofrimento eterno. Ele percebeu que a cabana não era apenas um lugar, mas um portal. Um portal que coletava almas curiosas, alimentando algo antigo, que se escondia nas sombras e na neve, crescendo mais forte a cada viajante perdido. Então, um som diferente cortou o silêncio. Passos, mas desta vez vindos do lado de fora da cabana. Um ritmo irregular, como se algo arrastasse o corpo pesado pelo gelo. Ele olhou pela janela, mas a neblina espessa escondia qualquer forma clara. Ainda assim, a sensação de ser observado se intensificou, e foi nesse momento que compreendeu. A cabana escolhia quem viria. Ela não deixava ninguém entrar por acidente. Ela chamava, ela escolhia. O viajante caiu de joelhos, sem força, olhando para o espelho. Uma das figuras finalmente falou, em uma voz que parecia feita de vento e gelo. Você se junta a nós, ou a neve o engolirá. Um frio indescritível tomou conta de seu corpo, e antes que pudesse reagir, ele sentiu a presença invisível penetrar sua mente. Sua consciência começou a se fragmentar, cada pedaço caindo no labirinto gelado da cabana. Quando a neblina se dissipou pela manhã, a cabana parecia calma, cercada apenas por neve e silêncio. Nenhum vestígio do viajante permanecia, exceto pelo espelho, que agora refletia um novo rosto entre as centenas de outros, olhos arregalados, cheio de terror, preso para sempre na maldição da cabana. E ao longe, na planície branca, algo se moveu entre as árvores, observando, esperando, pacientemente, por aquele que ousaria atravessar a neve e tocar a porta da cabana. O ciclo recomeçava. A neve caía incessante, cobrindo os rastros do passado, prometendo mais um viajante, mais uma alma e mais uma história de horror. O Asilo dos Sussurros. Havia uma construção antiga na beira da estrada. Um prédio cinzento, erguido ainda no início do século XX. Muitos moradores da pequena cidade evitavam passar por lá à noite, e os mais velhos sussurravam histórias sobre gritos que ecoavam pelas paredes, mesmo depois que o lugar foi oficialmente fechado. O nome original, Asilo Santa Dália, já estava quase ilegível na fachada, corroída pela ferrugem e pelo tempo. Apesar da fama sinistra, o asilo sempre foi alvo de curiosidade. Eu fazia parte de um grupo de jovens que adorava explorar lugares abandonados. Nossas aventuras anteriores incluíam fábricas velhas e casas em ruínas. Mas nada se comparava àquela ideia. Entrar no asilo maldito e gravar tudo para postar na internet. Naquela noite de inverno fomos em 4. Eu, Marcos, Fernanda e Júlia. Carregávamos lanternas, câmeras e uma coragem que, no fundo, era apenas uma fina camada de teimosia tentando esconder o medo. O vento frio batia contra as janelas quebradas, produzindo um som que se confundia com lamentos distantes. Assim que atravessamos o portão enferrujado, senti uma pressão estranha no ar. O cheiro de mofo e remédios antigos misturava-se a algo mais metálico, como sangue seco impregnado nas paredes. Fernanda comentou que parecia que alguém ainda morava ali.
Júlia riu nervosamente e disse que aquilo era só impressão. O saguão principal era amplo, com piso de azulejo rachado e marcas de arrasto que iam até a recepção. No balcão ainda havia fichas de pacientes espalhadas com nomes borrados pela umidade. Peguei uma delas. Paciente 47. Não deve ser deixado sozinho. Resistência ao tratamento. O papel estava manchado de marrom, como se fosse ferrugem, ou outra coisa. Enquanto explorávamos, gravando tudo, os corredores se tornavam mais sufocantes. Portas rangiam ao serem empurradas, revelando quartos estreitos, cada um com uma cama enferrujada e cintos de contenção. Alguns ainda tinham colchões, mas estavam cobertos de fungos e líquidos escuros. Foi então que Marcos disse ter ouvido um sussurro. Estávamos todos juntos, mas a voz parecia vir de dentro de um dos quartos. Acendemos as lanternas iluminando cantos vazios até que algo passou rápido pela porta ao fundo. Não vimos claramente, mas a sombra se movia como se tivesse pressa, ou como se não quisesse ser pega. Seguimos. Quanto mais andávamos, mais o ambiente parecia vivo. O asilo gemia, como se respirasse conosco. No corredor leste, encontramos a ala de isolamento onde, segundo as lendas, mantinham pacientes violentos. As grades ainda estavam ali, algumas tortas, como se alguém tivesse forçado a saída. Foi Júlia quem encontrou a sala dos arquivos. Havia caixas cheias de documentos, muitas ilegíveis, mas uma pasta em especial chamou atenção. Projeto 13. Dentro, relatórios médicos descreviam experimentos cruéis em pacientes considerados incuráveis. Injeções de substâncias desconhecidas, choques repetitivos, sessões de privação sensorial. O objetivo parecia ser quebrar a mente para curar o corpo. Nenhum dos documentos mencionava resultados positivos. Enquanto líamos, ouvimos um barulho metálico atrás de nós, como correntes arrastando pelo chão. Marcos correu para o corredor, mas não havia nada. Voltou pálido, jurando que tinha visto alguém em pé no final do corredor, observando. Decidimos descer ao porão, mesmo sabendo que seria a pior escolha. A escadaria era estreita e escura, com degraus cobertos de poeira e ossos pequenos, talvez de ratos. Mas quando chegamos lá embaixo, encontramos algo que nenhum de nós esperava. Um enorme salão cheio de cadeiras de rodas alinhadas em círculo, todas voltadas para o centro vazio. No meio, havia apenas uma maca enferrujada, com cintos soltos que pareciam ter sido arrancados à força. As paredes eram cobertas de marcas de unha, arranhões profundos que iam até o teto. Júlia começou a chorar, dizendo que queria ir embora. Mas antes que pudéssemos decidir, as cadeiras de rodas começaram a ranger sozinhas, movendo-se alguns centímetros como se alguém invisível as tivesse empurrado. Fernanda gritou. Apagamos as lanternas por um instante sem querer. E quando voltaram a acender, uma das cadeiras estava virada em nossa direção. Aos poucos, todas começaram a se mover, cercando a maca. O som de correntes ecoou novamente, mas agora vinha de dentro das paredes. Corremos. Os corredores pareciam diferentes, como se o prédio mudasse para nos confundir. Voltávamos sempre para o mesmo lugar, onde a maca nos esperava. Foi então que Marcos caiu no chão, gritando que alguém o segurava. Quando puxamos sua perna, vimos marcas vermelhas surgindo em sua pele, como dedos invisíveis cravando-se nele. Arrastamos Marcos, desesperados, até uma porta lateral que dava para o antigo refeitório. Lá dentro, mesas quebradas e bandejas enferrujadas estavam espalhadas. Mas o que mais nos chocou foram as sombras. Havia dezenas delas, projetadas nas paredes, todas em posições diferentes. Algumas deitadas, outras de pé, algumas com a boca aberta em gritos eternos. Nenhuma delas era nossa. As sombras começaram a se mover sozinhas, sem seguir nossos gestos. Uma delas se arrastou pelo chão até parar atrás de Júlia. Antes que ela percebesse, a sombra se ergueu e colou-se ao corpo dela. Júlia soltou um grito que ecoou pelo prédio, e seus olhos ficaram completamente negros. Ela caiu, imóvel, sem respirar. Não tivemos tempo de ajudar. Uma sirene antiga, enferrujada e quebrada, começou a tocar sozinha em algum ponto do asilo. As sombras vibravam com o som, como se fossem chamadas. Então, ouvimos passos pesados vindo em nossa direção. Saímos correndo, abandonando tudo. Só pensávamos em encontrar a saída. As portas pareciam sempre trancadas, mas depois de muito esforço conseguimos derrubar uma janela e escapar para o lado de fora. O ar frio da madrugada nunca pareceu tão reconfortante. Quando olhamos para trás, vimos algo que jamais esqueceríamos.
No andar superior, uma fileira de rostos pálidos observava pela janela. Alguns estavam sem olhos, outros sem boca. Todos nos encaravam em silêncio, até desaparecerem lentamente como fumaça. Voltamos para casa sem Júlia. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ela. A polícia procurou por dias, mas disseram que o prédio estava vazio, sem sinais de nossa presença. As câmeras que levamos ficaram completamente inutilizadas, como se nunca tivessem gravado nada. O asilo continua lá, abandonado, cada vez mais em ruínas. Mas às vezes, quem passa pela estrada à noite jura ouvir uma sirene fraca, seguida de gritos abafados. Alguns dizem que são apenas ecos do passado. Outros acreditam que o asilo Santa Dália nunca fechou de verdade. Apenas continua esperando novos pacientes. E eu sei, no fundo, que ainda há uma cama com meu nome escrito lá dentro. Os dias seguintes à nossa fuga foram um tormento. Nenhum de nós conseguia dormir direito. Marcos acordava gritando no meio da madrugada, jurando que ainda sentia mãos invisíveis tentando puxá-lo para dentro da escuridão. Fernanda tinha pesadelos com a sirene. E eu ouvia os sussurros. Eles não paravam. Vinham de lugares diferentes do quarto. Do armário, do espelho, do teto. Sempre chamando pelo meu nome. Sempre sussurrando como se fossem vozes de dezenas de pessoas ao mesmo tempo. A pior parte é que eu reconhecia uma delas. A voz de Júlia. Na terceira noite depois da visita ao asilo, acordei com uma sensação estranha. A janela do meu quarto estava aberta, apesar de eu ter certeza de que a havia fechado. Na escrivaninha havia um pedaço de papel dobrado. Tremendo, abri o bilhete. Era a ficha médica que eu havia visto no asilo. Paciente 47. Mas agora havia algo a mais escrito em letras escuras, quase como sangue fresco. Você não devia ter ido embora. Entrei em pânico. Corri até a casa de Marcos e bati desesperado em sua porta. A mãe dele atendeu com o rosto abatido. Disse que Marcos havia desaparecido naquela tarde. O quarto estava revirado, mas a janela aberta dava a entender que ele tinha saído por vontade própria. Só que na parede do quarto dele havia uma frase escrita em carvão. Chamaram por mim. Procurei Fernanda. Ela estava em choque. Disse que havia recebido uma ligação estranha durante a madrugada. O número era desconhecido, mas quando atendeu, não ouviu nada além de uma respiração pesada, seguida de um barulho metálico de correntes arrastando. Depois uma voz rouca sussurrou. Está quase na hora da visita. No mesmo dia, os jornais locais noticiaram que o asilo Santa Dália havia desabado parcialmente. O teto do porão havia cedido, revelando uma série de túneis subterrâneos que ninguém sabia que existiam. A polícia bloqueou a área, mas pessoas que moravam por perto afirmavam que, durante a noite, luzes estranhas podiam ser vistas de dentro das ruínas. Eu e Fernanda sabíamos que Marcos e Júlia estavam lá. Não tínhamos provas, mas tínhamos a sensação sufocante de que o asilo não os havia deixado ir embora. Estava chamando por nós também. Decidimos voltar. Naquela noite, fomos apenas com lanternas e a coragem desesperada de quem não tem mais escolhas. Atravessamos novamente o portão. O prédio estava em estado ainda pior. Paredes trincadas, janelas quebradas, parte do teto destruída. Mas, de algum modo, parecia mais vivo do que nunca. Descemos até o porão desabado. O ar estava pesado, impregnado com cheiro de ferro e carne podre. O buraco revelava um túnel estreito, feito de tijolos antigos, descendo para as profundezas. Seguindo o caminho, encontramos marcas nas paredes, símbolos riscados à unha, formando espirais que pareciam se mover sob a luz fraca. Ao longe, ouvimos passos. Mas não eram apenas passos. Havia o som de rodas girando, rangendo contra o chão. Quando viramos uma curva, vimos ao fundo várias cadeiras de rodas se movendo sozinhas, alinhando-se em direção a um salão subterrâneo. No centro desse salão havia uma cadeira diferente, enorme, com cintos de couro, fios elétricos e um capacete metálico ligado a cabos que sumiam no teto. Em volta dela, sombras humanoides se agitavam, presas ao chão como reflexos sem corpos. E lá estava ele, Marcos, sentado, com os olhos abertos mas sem vida, a boca murmurando palavras incompreensíveis. Quando nos aproximamos, ele se virou lentamente e, com uma voz que não era dele, sussurrou. Paciente 47 ainda não terminou o tratamento. De repente, Júlia apareceu ao lado da cadeira. Estava pálida, os olhos negros como poços sem fundo. Sorriu de uma forma que me gelou por dentro. Sua voz saiu em eco, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Vocês voltaram. Agora não precisam mais fugir.
As sombras se ergueram do chão e avançaram sobre nós. Fernanda gritou, puxando minha mão para correr, mas o túnel atrás de nós já não existia. Só havia paredes fechadas, vivas, pulsando como carne. As lanternas falharam. Tudo o que restava era a luz vermelha fraca que vinha do teto, iluminando o círculo de cadeiras. Marcos e Júlia sorriram ao mesmo tempo, enquanto os cintos da cadeira central se abriram sozinhos, como se estivessem nos chamando para sentar. O som da sirene ecoou novamente, mas dessa vez parecia vir de dentro da minha cabeça. Fernanda caiu de joelhos, chorando, e antes que eu pudesse ajudá-la, vi mãos escuras emergindo do chão, agarrando seus braços e arrastando-a para a escuridão. Eu fiquei sozinho, e agora estou aqui, escrevendo isso, mas não sei se realmente escapei. As paredes do meu quarto ainda respiram à noite. A sirene nunca para de tocar dentro da minha mente. E às vezes, quando me olho no espelho, não vejo mais meu reflexo. Vejo uma sala branca, uma cadeira enferrujada e uma sombra sorridente esperando que eu finalmente aceite o tratamento. O Asilo Santa Dália não é apenas um prédio. É uma prisão de ecos. E uma vez que você entra, nunca mais sai de verdade. A fita cassete. Dizem que existem objetos que não deveriam existir. Artefatos que, de alguma forma, escaparam das mãos do tempo, da razão ou até mesmo da realidade. Não são apenas coisas antigas. Não são apenas relíquias esquecidas. São fragmentos de algo maior, mais obscuro, que nunca deveria ter sido tocado por humanos. Eu nunca acreditei nisso, até encontrar a fita cassete. Eu sempre tive o hábito de garimpar brechós e feiras de usados. Gostava da sensação de que cada objeto carregava uma história secreta. Às vezes encontrava discos riscados, fotos amareladas, livros rabiscados com anotações à margem. Mas naquela tarde chuvosa de outubro, em um bairro decadente de São Paulo, entre pilhas de roupas mofadas e brinquedos quebrados, meus olhos pararam em uma caixa de sapato cheia de fitas cassete. A caixa estava encharcada pela umidade, mas uma fita em especial parecia ter resistido melhor do que as outras. Era preta, sem rótulo, apenas com a palavra play, escrita em caneta vermelha, já um pouco borrada. Não sei dizer porquê, mas a segurei com cuidado, como se fosse frágil, mesmo sabendo que era apenas plástico barato. O dono do brechó, um homem magro, de olhos fundos, me olhou fixamente quando levei a fita até o balcão. Você tem certeza que quer essa? Ele perguntou, sem tirar os olhos do objeto. Sim, quanto custa? Ele hesitou, depois murmurou. Não custa nada, só não devolva. Saí do brechó sentindo um frio estranho subir pela espinha, mas ignorei. Afinal, era apenas uma fita cassete sem valor. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Eu ainda tinha um toca-fitas guardado, herança dos anos 90. Limpei a poeira, coloquei a fita e apertei o play. No início só havia chiado. Um ruído constante, abafado, que lembrava vento passando por um microfone ruim. Mas então, lentamente, uma voz surgiu. Era uma voz grave, masculina, mas parecia distorcida, como se estivesse sendo reproduzida debaixo d'água. Você está ouvindo isso? Agora já é tarde demais. Eu dei um passo para trás, incrédula. A voz continuou. Quem escuta esta fita se torna parte dela. O som é uma corrente e você não pode mais soltá-la. Parei a fita imediatamente. Meu coração disparava. Pensei que poderia ser alguma pegadinha. Talvez uma gravação experimental de alguém que mexia com arte sonora. Mas algo me incomodava profundamente. A voz parecia saber que eu estava ouvindo. Naquela noite, sonhei com corredores escuros, intermináveis, onde todas as portas estavam trancadas. Eu caminhava sem parar, ouvindo o mesmo chiado da fita atrás de mim, cada vez mais alto. Quando finalmente encontrei uma porta entreaberta, entrei. E vi uma sala cheia de toca-fitas, todos rodando a mesma fita preta. E em todos eles a mesma voz dizia em uníssono: Agora você faz parte. Acordei suando frio, e a sensação de que o sonho não era apenas um sonho me perseguiu o dia todo. Eu não queria ouvir de novo, mas a curiosidade foi mais forte. Recoloquei a fita no aparelho. O chiado começou outra vez, mas agora parecia diferente, mais agressivo, como se algo tentasse sair através do som. A mesma voz retornou. Você voltou. Eles sempre voltam. Quer entender, não é? E então começaram os sons de fundo. Primeiro passos, como se alguém estivesse caminhando em um piso de madeira. Depois, respirações pesadas, quase ofegantes. Por fim, gritos distantes, abafados, como se tivessem sido gravados em um porão.
De repente, no meio do áudio, ouvi algo que me gelou por completo. Meu próprio nome. A voz sussurrou. Ana, você me escuta? Arranquei a fita do toca-fitas e a joguei contra a parede. Mas o pior não foi isso. O pior foi que, mesmo sem o aparelho ligado, eu ainda ouvia um eco distante da fita rodando dentro da minha cabeça. Os dias seguintes foram um tormento. O chiado não saía dos meus ouvidos. E quando finalmente conseguia dormir, sonhava sempre com os corredores e os toca-fitas. Até que uma manhã, ao me olhar no espelho, percebi algo novo. Havia manchas escuras no meu pescoço, como marcas de dedos, como se alguém tivesse tentado me estrangular durante a noite. Tentei me convencer de que estava ficando paranoico, mas então comecei a reparar em outra coisa. Toda vez que passava por um espelho ou por um vidro, havia um atraso sutil no reflexo. Por uma fração de segundo, minha boca ainda se mexia, mesmo quando eu já tinha parado de falar. Como se meu reflexo estivesse ouvindo algo que eu não ouvia. Decidi investigar. Voltei ao brechó, mas o lugar estava fechado, como se nunca tivesse existido. Perguntei aos vizinhos e todos disseram a mesma coisa. Aqui não existe nenhum brechó há anos. Entrei em fóruns obscuros da internet, procurando relatos sobre fitas amaldiçoadas. A maioria era invenção, histórias mal contadas. Mas encontrei um comentário em um fórum abandonado, postado há quase 20 anos. Existe uma fita que não pertence a este mundo. Ela circula entre brechós, mercados de pulgas e casas abandonadas. Nunca fica no mesmo lugar por muito tempo. Quem escuta não consegue se livrar. Dizem que a gravação foi feita em um ritual, usando a voz de alguém que morreu enquanto falava. O som é a prisão da alma. Se você encontrar essa fita, nunca aperte o play. Meu sangue gelou. Eu já tinha apertado. Eu deveria ter queimado a fita. Mas algo em mim queria respostas. Queria ouvir até o fim. Preparei o quarto. Fechei as janelas. Desliguei as luzes. Sentei diante do toca-fitas e apertei o botão novamente. Dessa vez, a fita começou diferente. A voz não era mais grave e distorcida. Era clara, familiar. Era a minha voz. Você não devia ter voltado. Agora já não há mais saída. O chiado se intensificou até doer nos ouvidos. Senti uma pressão no peito, como se algo quisesse me puxar para dentro do som. As paredes do quarto começaram a tremer. O espelho da parede rachou sozinho. E então, por um instante, vi a mim mesmo. Do outro lado do espelho, havia um eu idêntico, mas com olhos totalmente negros, segurando a mesma fita e sorrindo. A gravação terminou abruptamente. Mas quando olhei para o toca-fitas, a fita não estava mais lá. Desde aquela noite não sou mais o mesmo. As pessoas dizem que eu pareço distante, distraída. Algumas juram que minha voz soa diferente, mais grave. Mas o que realmente me aterroriza não são os outros. É o que eu vejo nos reflexos. Porque às vezes, quando passo diante de um espelho, o meu reflexo não me imita. Ele fica parado, sorrindo, enquanto eu tento não olhar por muito tempo. E na mão dele sempre há uma fita cassete preta com a palavra borrada em vermelho. Play. A chuva que nunca passa. A tempestade começou cedo naquela manhã. Relâmpagos cortavam o céu acinzentado enquanto trovões sacudiam as paredes da pequena cidade. A chuva não era apenas forte, era incessante, como se o céu tivesse decidido desabar. As ruas estavam vazias e até os pássaros pareciam ter desaparecido. Só havia o som da água caindo, martelando telhados e escorrendo pelos bueiros. Lucas se sentou na varanda de sua casa, observando a rua alagada. A cidade parecia abandonada, mas ele sabia que não estava sozinho. Desde ontem, uma sensação estranha o perseguia, algo que ele não conseguia explicar. Parecia que alguém, ou algo, o observava das sombras, cada vez mais perto, cada vez mais silencioso. Ele tentou ignorar, pensando que era apenas o efeito da solidão e do som constante da chuva. Mas quando o telefone tocou, seu coração quase parou. Não havia ninguém na linha, apenas o som abafado da água. Ele desligou, mas o toque voltou, insistente, insistente demais. Um sussurro quase inaudível se misturava ao estrondo da tempestade. Lucas. Ele se virou rapidamente, mas a varanda estava vazia. Apenas gotas de chuva escorriam pelos degraus. Decidiu entrar, trancando a porta atrás de si. Mas a sensação de estar sendo observado não desapareceu. Pelo contrário, cresceu, como se a chuva tivesse trazido algo consigo. Algo que se movia dentro da água acumulada nas ruas, se esgueirando silencioso, esperando. À medida que a tarde se transformava em noite, a tempestade aumentava.
A cidade mergulhou em uma escuridão quase palpável, iluminada apenas por relâmpagos intermitentes. Lucas acendeu algumas velas tentando criar um ponto de luz no escuro opressor. Mas a luz tremeluzia, projetando sombras que pareciam se mover por conta própria. Foi então que ele ouviu passos. Lentamente, firmes, vindos do corredor do lado de fora de sua porta de entrada. Pisos molhados rangiam sob um peso invisível. Ele segurou a faca da cozinha, tentando controlar o pânico que subia pelo peito. Mas quando abriu a porta, nada. Apenas água escorrendo, a chuva batendo incessante e marcas de pegadas molhadas desaparecendo na rua alagada. As horas se arrastavam e Lucas começou a notar algo ainda mais estranho. As gotas de chuva não batiam mais apenas no telhado. Pareciam tocar as paredes internas da casa, escorrendo por dentro das tábuas, formando padrões que ele não conseguia decifrar. Às vezes, ele jurava ouvir vozes entre o som da tempestade, sussurrando seu nome, chamando-o para fora. No auge da noite, ele decidiu que precisava descobrir o que estava acontecendo. Pegou a lanterna e saiu, sentindo o frio da água penetrar nos ossos. Cada passo era acompanhado por um eco que não era dele, como se alguém o seguisse, mas não fosse humano. Quando chegou à rua, notou algo perturbador. As poças refletiam imagens que não correspondiam à realidade. Casas destruídas. Pessoas com olhos vazios olhando para ele. Sombras que se contorciam de maneira impossível. Lucas tentou correr, mas percebeu que a cidade havia mudado. As ruas tortas, as casas deformadas e a chuva parecia criar barreiras invisíveis, impedindo sua fuga. Ele gritou, mas sua voz foi engolida pelo trovão. Então ele viu algo movendo-se no meio da água. Uma forma escura, humanoide, sem rosto, com braços longos e membranosos, deslizando sobre a água como se não tivesse peso. O monstro parou e olhou para ele. Ou pelo menos Lucas sentiu que estava sendo olhado. Um frio extremo tomou conta de seu corpo e ele caiu de joelhos. A criatura se aproximou, cada passo causando ondas na água que atingiam sua face, como se estivesse sendo empurrado para baixo, sufocado. Ele tentou gritar, mas nada saiu. Foi então que a realidade começou a se dobrar. Ele percebeu que estava dentro de uma poça gigante. A chuva agora acima e abaixo dele. Sem chão, sem céu, apenas água e o eco interminável de sua própria respiração. A criatura desceu até tocar seu ombro e, com uma força invisível, o puxou para dentro da poça. Tudo escureceu. Quando Lucas abriu os olhos novamente, estava em sua cama. A tempestade tinha passado. O sol tímido surgia no horizonte, secando a água da rua. Ele se levantou, tentando convencer-se de que tudo não passara de um pesadelo, mas então notou as pegadas na varanda, molhadas, como se a chuva ainda estivesse lá, acompanhando-o. E uma marca escura no espelho do banheiro. 2 mãos sem dedos, apertando a superfície do vidro, olhando diretamente para ele. Desde aquele dia, sempre que chove, Lucas sente que não está sozinho. A chuva não passa, ela nunca passou. Ela carrega algo que observa de longe, algo que espera pacientemente para puxá-lo de volta para dentro da água. Cada trovão é uma lembrança de que ele nunca realmente escapou. E às vezes, quando ele passa por uma poça na rua, jura ver seu próprio reflexo sorrindo para ele, mas com olhos que não são dele. A cidade voltou à normalidade, mas Lucas não. Ele permanece dentro de casa, observando cada nuvem escura, cada gota que cai, sabendo que a tempestade está sempre chegando, mesmo quando o céu parece claro. Porque a chuva que nunca passa não é apenas chuva, é a promessa de que, uma hora, ela o levará novamente.